Trabalhadores aqui na plateia, né? Eu acho que isso é uma questão extremamente importante, porque o país a gente constrói com todos juntos, né? Não são só empresas, mas são trabalhadores, é governo, enfim, é todo mundo junto construindo o nosso país. Eu vou passar para vocês algumas informações atualizadas com relação ao PROMIMP. PROMIMP, acho que a maioria do pessoal já pelo menos ouviu falar. A face mais visível do PROMIMP tem sido qualificação profissional, apesar da gente trabalhar em vários outros aspectos que trazem no sentido de buscar a competitividade da indústria nacional. Então, na verdade, o nosso grande desafio é o seguinte, é traduzir, inicialmente, o que a gente faz para fazer isso no Brasil, né? Como o Raul lembrou aqui, o nosso slogan é fazer no Brasil tudo que puder ser feito no Brasil. A primeira coisa para saber o que você pode fazer no Brasil é saber o que tem que ser feito. Então, a gente pega lá os bilhões de dólares que a Petrobras anuncia, né? E traduz esses bilhões de dólares em projetos. Então, a gente está vendo aqui na esquerda quatro blocos, na verdade, com linhas. Cada bloco desse é uma área de negócio do setor petróleo e gás. O primeiro, por exemplo, é a exploração e produção. Cada linha daquela lá está muito pequenininha, mas garanto para vocês que é uma plataforma, é um cronograma de plataforma. O segundo bloco, por exemplo, é de gás, energia e transporte rodoviário, então todos os dutos, gasodutos, termoelétricos. O terceiro são os projetos industriais, tudo que se faz em refinaria, em petroquímica. Cada linha daquela é um projeto, compete, refinarias novas. E o último, mas não menos importante, é transporte marítimo. São todos os navios, barcos de apoio, tudo que está planejado dentro daqueles bilhões de dólares. Então a gente traduz os bilhões de dólares em conjuntos de projetos objetivos que têm início, meio e fim, né? E a partir daí a gente passa a decompor e de maneira mais explícita em pessoas necessárias para fazer todos aqueles projetos, quais são as categorias profissionais, em que local do país, qual é a quantidade, em que instante que elas são demandadas, também os materiais e equipamentos necessários para construir todas as instalações, né, como o pessoal tem falado, o Jorge também nos mostrou aqui, uma série de, o Sérgio Leal também, os materiais demandados especificamente para a construção naval, e infraestrutura de produção, tanto para montar esses navios, essas plataformas, essas plantas industriais, como a parte industrial também para fabricar todos esses equipamentos demandados por todos aqueles projetos. Falando inicialmente de pessoas, que é a nossa face mais visível, então, juntamente com a indústria, com todas as associações, nós identificamos quais são as categorias profissionais demandadas em cada região do país, vinculadas a esse conjunto de projetos definidos, necessários que a gente tem que qualificar. Identificadas essas categorias e dado aquele conjunto de projetos, a gente consegue identificar estado por estado quais são as categorias demandadas, desde o nível básico, passando pelo médio, técnico até superior, e que quantidades são e no tempo, né? Como é que mês a mês ou a cada período de tempo a gente tem essas demandas aí associadas sempre a um conjunto de projetos definidos. Uma vez definidos esses profissionais, a gente estruturou o plano de qualificação profissional, então, que a gente faz a implantação dele, quer dizer, a execução através de ciclos. Esses ciclos a gente faz uma primeira prova de seleção no país inteiro, num determinado dia, e selecionamos todas as pessoas que vão iniciar um curso no semestre seguinte. No primeiro ciclo aí a gente ofereceu cerca de 11 mil vagas, no segundo 24 mil, no terceiro 22 mil, no quarto agora 40 mil, e a gente estamos nos preparando para fazer o quinto ciclo. Nesses primeiros 4 ciclos, a gente investiu cerca de 300 milhões de reais para 112 mil pessoas, 17 estados, 34 cidades, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente fala em Rio, área de Niterói e área de Macaé, e vamos ampliando também, como o Alexandre já falou aqui, para Angra dos Reis, né? Qual o problema de qualificação profissional? Quer dizer, aonde você precisa o profissional é um dado importante, é um lado da equação. O outro lado da equação é saber se o Senai tem escola lá. Porque se o Senai não tiver escola lá, não adianta nada a gente querer selecionar gente que não tem como treinar essas pessoas. Então nós temos feito um trabalho muito articulado com o Senai e para os cursos basicamente, preponderantemente de nível básico, com os Cefetes para os cursos de técnicos, né? E com as escolas federais, as universidades federais, com os cursos de nível superior. Então, a gente está ampliando agora a oferta lá em Angra dos Reis
para demandas que vão ocorrer lá, porque a gente já está contando com a infraestrutura do Senai lá na região. E também no Comperj, que também é um empreendimento grande, que também tem uma influência muito importante no Rio, aqui no Rio de Janeiro, especialmente no leste fluminense, né? Que são também vai ser demandador de grande número de mão de obra, que o pessoal também está se preparando lá para montar a infraestrutura de qualificação profissional, além do centro de integração que a Petrobras já criou lá na região. Nós estamos falando então de quase 1.000 cursos diferentes, né, 6.400 turmas e mais de 71 escolas envolvidas, né? A gente considera que o Senai do Rio de Janeiro é uma escola, o Senai de Minas Gerais é outra entidade, enfim, são 71 entidades. Aqui tem um mapa que é o sumário das categorias profissionais e das quantidades. Os números em vermelho é a quantidade de diferentes categorias profissionais e os brancos nas caixinhas verdes são a quantidade de pessoas. Então a gente tem desde a elaboração de projetos, a construção civil, construção e montagem e manutenção de operação, né, nos vários níveis de escolaridade. Esse aqui é um mapa resumindo aquilo, né, por estado, o número de cursos e total de vagas. Esse quadro aqui, ele representa o plano de negócios do ano passado, 2008 e 2012, da Petrobras, que dava um total de 112 mil pessoas. Vocês notam que o Rio de Janeiro, mais ou menos no meio do quadro aí, é o estado que tem, juntamente com São Paulo, né, são os da ponteira, né? São 25 mil pessoas. Que São Paulo a gente também tem 4 grandes refinarias e mais construção naval também lá em Guarujá, enfim, então tem uma quantidade bastante grande de gente. E esse total relativo ao plano de negócio 2008 e 2012 da Petrobras tinha essa demanda de pessoas. Cada linha dessa aí é uma demanda trimestral que dava 112 mil pessoas. O que nós fizemos com essa quantidade? Nós já treinamos cerca de quase 53 mil pessoas, né? E temos 25 mil pessoas, quase 26 mil, selecionadas com contrato pronto, com recurso assegurado, porque a gente não iniciou o treinamento porque, por exemplo, a obra teve uma reprogramação de prazo. O Comperj, por exemplo, era para ter iniciado um tempo atrás, ou mesmo navios, a gente era para ter iniciado a construção anteriormente, mas como o programa, por alguma razão, verde mais brilhante, o verde mais claro são as plataformas de produção, os vermelhos são os navios, né, tanto Promef 2 quanto a fretamento dos navios, e os amarelos são as refinarias Premium 1 e Premium 2 no Ceará e no Maranhão. Então a gente nota que, se a gente falar de construção naval offshore, tudo que é verde e vermelho aí é demanda naval offshore. Então é uma demanda espetacular, é uma demanda bastante grande. E como foi dito aqui, isso tem um horizonte aí de décadas. Então o país certamente nós todos aqui nunca vivemos uma época de tal prosperidade como a gente certamente vai passar a ter aqui no nosso país por conta desse cenário aí. Então nós temos um desafio bastante grande de preparar as pessoas para atender toda essa demanda de pessoas. Esse novo quadro de 175 categorias a gente passou para 185, de 112 mil pessoas, então, para 207. E esse aqui é um novo quantitativo, né, que as proporções mais ou menos se mantêm. E a gente tem, então, essa nova composição, aí, esse novo quantitativo de quadro de pessoas já identificadas. O Rio de Janeiro, dentro desse novo contexto, aí, tem 43 mil pessoas. O Rio de Janeiro, disparadamente, é o estado com maior demanda, né? E olha que a gente está reclamando que o Rio ainda não se movimentou, né? A hora que o Rio se movimentar, então, aí vai ser uma quantidade realmente muito grande. E vai aumentar por conta de quê? Se vocês vão notarem, a última linha desse quadro tem um total aí de não definidos. São 62 mil pessoas do total não definido. O que significa não definido? É navio e plataforma ainda não contratado, que pode ser para o Rio de Janeiro, como pode ser para os concorrentes do Rio, né? Como a gente falou, né? Pode ser para Pernambuco, pode ser para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, enfim. Mas o Rio de Janeiro, pela tradição, e a obrigação é jogo em casa, né, Raul? Jogo em casa você tem a obrigação de ganhar. Mas grande parte desses 62, então, vai aumentar ainda mais os 43 mil que a gente tem ali do Rio de Janeiro. Então, realmente a gente tem que fazer um dever de casa aqui, no sentido de se preparar para capturar o máximo possível essas demandas aqui pelo nosso estado. A gente tem um total
estratificado, né, de cada nível de trabalhadores aí, quais são, o que significa os 43 mil pessoas.